Dando procedimento com a questão, nós temos aí a 9, certo? Que ela fala o seguinte: uma ponte de concreto tem a forma de uma figura, a seguir suas dimensões estão assinaladas nela. Que é essa figura aí, gente. Qual é o volume de concreto usado para construir a ponte? Use π igual a 3, certo? Nós temos aí, gente, uma figura que ela tem formato de um paralelepípedo, certo? Ou seja, essa ponte aí, ela tem formato de um paralelepípedo. Só que vocês for perceber aí, nós temos também um buraco, certo? Que vai ser um semicircunferência, se vocês for perceber. Essas informações são importantes. No caso, quais são os valores que temos nessa imagem? Nós temos aí que a altura é 5 centímetros, o comprimento, quer dizer, 5 metros, o comprimento 8 metros e a largura 30 metros, certo? Nós temos também que o diâmetro dessa semicircunferência é 8 metros, certo? Se a semicircunferência tem 8 metros, logo o seu raio vai ter quanto? 4. Logo, a sua altura também vai ser 8 metros. Por quê? Porque essa semicircunferência aí, gente, ela vai ser uma vai ser a metade de um cilindro reto, certo? Logo, um cilindro reto é equilátero, ele tem diâmetro e alturas iguais, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume dessa figura. Essa figura tem o quê? Tem o formato de um paralelepípedo, certo? Para calcular o volume de um paralelepípedo é igual ao produto de suas dimensões. Quais são as suas dimensões? Altura, comprimento e largura, certo? A gente tem essas informações, que a sua largura é 8, a sua altura é 5 e seu comprimento é 30. Então, 8 vezes 5, 40, né? Vezes 30, que vai ser 1.200 metros. Isso, gente, é o volume desse paralelepípedo sem o buraco, certo? Mas primeiro a gente tem que encontrar a área desse buraco, que tem uma forma de uma forma de uma semicircunferência, para depois a gente tirar a quantidade desse buraco, certo? Que nesse buraco aí não vai ficar nada. No caso, a gente calculou o volume total, sem o buraco, certo? Mas a primeira a gente tem que calcular o buraco, para depois a gente fazer a diferença dele, ok? No caso, nós temos aí uma semicircunferência, certo? Então, vamos calcular a área de uma circunferência primeiro. No caso, nós temos aí, a área de uma circunferência, gente, é dada por π vezes raio ao quadrado dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque nós temos apenas uma metade, certo? Aí nós vamos substituir o valor do raio, que nós temos, né, que é 4. E 4 ao quadrado é quanto? 16. Eu não substituí o valor do π ainda, para melhor vocês visualizar, certo? Agora eu vou substituir o valor do π que a questão nos dá, que é 3. Então, 16 vezes 3 é quanto? 48. 48 dividido por 2 é quanto? 24 metros ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com área, certo? Então, para descobrir o volume desse semicírculo, o que nós vamos fazer? A gente sabe como é que calcula o volume de um semicírculo também. É o quê? É dado a área da base vezes a sua altura, certo? Então, o volume desse sólido aí, que é uma semicircunferência, não é isso? Vai ser a área da base vezes a altura. A gente já tem a área da base, não é isso? Que é o quê? Que é 24. E a gente também sabe a sua altura, que é 8. Então, 24 vezes 8 é quanto? 192 metros cúbicos, certo? Só que agora o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir a quantidade de concreto usado para construir essa ponte. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o volume desse paralelepípedo, que deu 1.200, menos o volume desse sólido aí, certo? Então, nós vamos ficar como? 120 menos 192, certo? Ou seja, 1.200 menos 192, desculpa. 1.200 menos 192 vai dar 1.008 metros cúbicos, certo? Então, o volume de concreto usado para construir essa ponte foi de 1.008 metros cúbicos. Espero que vocês possam ter entendido. Agora nós vamos para a nossa última questão dessa atividade,
que é a questão 11, que ela fala assim, ó, determine o volume de um cilindro escrito em um cubo de aresta 20. Nós temos aí a imagem, certo? Ele está dentro de um cubo onde as suas arestas são 20. Mas por que eu falo arestas? Se vocês for perceber aí, as faces desse cubo, eles são quadradas. E a gente sabe que um quadrado, todos os lados são iguais. Então, se essa aresta de baixo tem 20, logo a aresta do meio, do lado, dos dois lados e das duas bases vai ser também 20, certo? E se vocês for perceber aí, o cilindro ele vai do começo até o fim do cubo. Então nós já temos o que? A altura desse cubo, não é isso? Então a altura desse cubo vai ser quanto? Desse cubo não, desse cilindro vai ser quanto? 20. Aí também eu trouxe uma imagem para você para a gente observar a base, certo? Essa base. No caso, gente, essa base aí, ela vai ser, se vocês for perceber, ela vai do começo até o fim desse quadrado, certo? Isso quer dizer o quê? Que o seu diâmetro também é quanto? É 8. 8 não, gente, desculpa, é 20, certo? No caso, se o diâmetro desse cilindro é 20, logo o raio vai ser quanto? Vai ser 10, porque 20 dividido por 2 vai ser 10, certo? Nós já temos as informações necessárias, que é o diâmetro, né? Que o diâmetro a gente descobriu o seu raio, que vai ser 10. E nós temos a altura, que a altura é quanto? 20 centímetros, não é isso? Aí, no caso, nós vamos só substituir na fórmula do volume, certo? O volume do cilindro reto é dado por π vezes raio ao quadrado vezes h. Vamos só substituir as informações, gente. Temos aí 10 ao quadrado vezes 20, né? Onde 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, vezes 20. 100 vezes 20, gente, vai ser 2.000. Aí nós temos aí também o valor do π, que a gente sabe que é quanto? 3,14. 3,14 vezes 2.000 vai ser quanto, gente? Vai ser 6.280 centímetros cúbicos, certo? Então, o volume desse cilindro escrito nesse cubo aí, de aresta 20, vai ser quanto? 6.280 centímetros cúbicos. Espero que vocês possam ter entendido essas questões e até a próxima, certo?